Muita coisa pode acontecer se você for abordado ou emboscado enquanto estiver dentro do carro. Você pode não conseguir reagir ou então apenas conseguir acelerar para poder se afastar da ameaça. Você pode reagir dentro do carro sem necessidade de sair, ou pode ter que reagir para sair, ou sair para reagir, ou apenas conseguir sair do carro para poder ganhar alguma distância. Shots fired! Shots fired! Send EMS, I got hit. Se você decidiu que a melhor opção é descer do carro, você pode se deslocar para outra extremidade para continuar ou dar início à sua reação. Você pode confrontar o alvo enquanto se desloca de costas, sabendo que você pode tropeçar ou esbarrar em alguma coisa, mas você ainda mantém contato visual com o seu alvo. Você ainda pode atirar no alvo usando apenas uma mão enquanto se desloca para essa extremidade, mas isso vai depender da sua habilidade, da proximidade do seu alvo e da existência de outras pessoas no cenário. Ou você pode apenas se deslocar com rapidez até a outra extremidade para poder ganhar distância e algum nível de proteção, ou então atravessando a rua e buscando um outro veículo ou outra proteção para realizar qualquer uma dessas tarefas. Mas tudo isso vai depender da sua análise da circunstância específica e da sua percepção quanto ao melhor curso de ação. Mas o objetivo aqui não é falar sobre abrigo e cobertura ou sobre combate em torno dos veículos, mas sobre a proximidade da barricada e qual a melhor plataforma para se manter naquele local. E o que eu vejo com muita frequência nos cursos e nos treinos são as pessoas se aproximarem demais da barricada. E por que isso acontece? Talvez seja pelo pensamento de que quanto mais próximo a pessoa está da barricada, mais protegida ela vai estar, como se isso aqui funcionasse como um campo de força que envolvesse a pessoa. E uma analogia que você pode utilizar para fins comparativos é a do elefante, que diz o seguinte: quanto mais próximo você está do elefante, menos do animal você consegue ver. Para que você tenha uma perspectiva completa do elefante, você precisa se afastar dele. E aqui se aplica o mesmo fenômeno. Quanto mais próximo você estiver da barricada, menos do cenário global da ocorrência você vai ter a perspectiva. Então, para que você tenha e não perca o campo visual e mantenha a capacidade de enxergar o que acontece à sua volta, você precisa recuar, se afastar da proteção que você está utilizando. E qual a importância disso? Se você estiver muito próximo da barricada, considerando que os confrontos ocorrem muito rápido, se o agressor resolver te emboscar, se aproximando pela lateral do carro ou abrindo o ângulo, tanto de um lado quanto do outro, você perdendo o campo visual, você vai ver esse indivíduo no último instante. Então, se afastando dessa barricada, sem entrar no mérito de abrigo e cobertura, você amplia o seu campo de visão e pode conseguir enxergar a aproximação desse agressor com mais rapidez e adotar a melhor alternativa de reação. Outro aspecto relevante com relação à proximidade da barricada é que se você se aproximar já com arma em punho, você vai ter dificuldade de manejar o armamento para poder ir para um lado e para o outro. Veja só como eu tenho que recolher os meus braços para poder não esbarrar no carro. Às vezes, o policial tem que fazer um movimento muito amplo, tanto para baixo quanto para cima, para poder enquadrar os lados que ele está verificando. E com uma arma longa, o princípio é o mesmo. Quanto mais próximo você estiver da barricada, se você tiver que realizar pelo seu lado dominante, você vai ter um pouco mais de facilidade, mas na hora de mudar de posição, observe a angulação que eu tenho que ter, a amplitude do movimento que eu preciso realizar para chegar do outro lado. Tanto se eu fizer para o lado não dominante, caminhando por cima, ou tendo que passar por baixo. Além disso, se eu estiver aqui e precisar realizar uma troca de carregador, eu tenho muito pouca área para poder trabalhar e manejar o meu armamento com facilidade. Mas se eu me afasto da barricada, eu tenho menos necessidade de realizar aquela amplitude de movimento para baixo ou para cima para trabalhar tanto de um lado quanto do outro lado da barricada. Então aqui, ó, eu consigo trabalhar esse lado de cá, mantenho a arma praticamente alinhada com a barricada e posso trabalhar o lado de lá sem ter que ficar manejando, orbitando a minha arma em volta aqui
da barricada para não esbarrar. Além disso, eu ainda tenho espaço para poder manejar a minha arma longa. O mesmo princípio, então, vai valer para a pistola. Vai ficar até mais fácil para poder realizar os disparos de um lado ou do outro. Então você precisa considerar a distância que guarda da barricada quando estiver numa situação de confronto.